comentar isso no final. Enfim, passaria muito rapidamente nesses outros temas. Não quero me alongar muito, apenas aqui mostrar alguns indicadores estatísticos também, mostrando essa transformação estrutural que a China passa, especialmente aqui no início dos anos 2000, em que há um déficit crescente da capacidade dos chineses se autoabastecerem de alimentos. Com essa urbanização, imaginem 250, 300 milhões de pessoas comendo cada vez mais proteínas, comendo uma dieta alimentar cada vez mais ocidentalizada. Frango, por exemplo, o KFC, está instalado na China. E a nossa soja vai abastecer as agroindústrias de produção de frangos e de suínos. Então aqui essa curva mostra uma inflexão interessante, no sentido de que a partir daqui o balanço entre a quantidade de alimentos produzidos pelo mercado interno e a quantidade de alimentos importada, que é essa linha vermelha aqui, aqui os últimos dados são 2007, mas essa curva somente aumenta até o período atual, explica por que a China hoje é ávida em importar basicamente fibras e matérias-primas dos países do Sul, notadamente Brasil, Argentina e também alguns países africanos, onde eles estão estabelecendo algumas áreas de exploração. Bom, eu teria uma parte aqui sobre mudanças na estrutura dos rendimentos a partir de 78, mas que eu acho que eu vou pular, professor Ari, e vou passar para a parte final da minha apresentação. Não sem antes mostrar algumas fotos para vocês. Isso do que eu estou falando, quando eu fui pelas primeiras vezes para a China, a gente ficava lendo, e ficava conversando, e eu disse, o meu negócio é o pé no barro, eu preciso ir no meio rural. Como é que é o meio rural? Funciona realmente essa política da Township Village Enterprise? Funciona realmente a política de um filho por família? Como é que é? Então os meus colegas chineses me levaram nessa Pongkang Village, que fica na província de Hebei, se assim pronuncio corretamente, Hebei Province, que não é tão longe de Pequim, mas fica a 3 horas e pouco. Inclusive ficamos presos um dia desses lá, numa nevasca que deu, enfim, umas histórias aí que a gente pode contar em outro momento. E aqui tem algumas fotos que me impressionam muito. Isso aqui é a produção de glass noodles, que são que é uma coisa importante, que acho que é o precursor da pasta que o Marco Polo encontrou e que ele depois trouxe para a Itália. Isso é a massa feita de batata doce, Batata doce tem por tudo, uma coisa que professor Nicolai, uma coisa que nossos colonos aqui desprezam e tratam com os suínos, lá é um produto de segurança alimentar entre os chineses. E eu comi as batatas doces aqui, estão sendo secas. Eu cheguei um pouco antes do inverno, justamente porque dizem que no inverno não é possível ir, eu não aguentaria, já estava muito frio, aqui é um processo de secagem aí de batatas, mas também de uma outra, como é que se chama, a couve chinesa, uma couve. Então, esse instrumento, essa ferramenta aqui, existe por tudo no meio rural. Esse tuk-tuk aqui, que os nossos italianos têm aqui também. Então, com esses pequenos tratores aqui, eles andam por todas as escarpas, todas as áreas mais íngremes, E isso realmente confere a esses agricultores, esses camponeses, na verdade, uma capacidade de produção de alimentos e de transporte desses alimentos muito importante. Obviamente que isso serve também para transporte humano, de deslocamento dos agricultores. Aqui tem uma outra interessante de como eles estão secando esses produtos. Isso é uma área coletiva. Dentro do village tinha as áreas privadas e tem as áreas, tem os equipamentos coletivos. Esse aqui que eu entrei era um dos equipamentos coletivos. Uma coisa que eu não entendi até hoje, os agrônomos de lá não conseguiram me explicar, por que eles colocam todo o milho e secam ele ou no pátio da casa ou em cima dos telhados de casa.
e os ratos não comem e ele não carruncha. Mas é assim que o milho é preservado e o milho é estratégico para esses agricultores. Então, todos os agricultores têm aqui o típico colono nosso de ter galinhas, suínos, alguns pequenos animais, não em grande quantidade, porque as áreas são muito pequenas, né? Para quem não conhece, a média de tamanho de área na China são 0,3 a 4 mu. Um mu corresponde a 0,04 hectares, né? É uma área muito pequena. Então, para nós, cientistas sociais, eu como sociólogo rural, que trabalho com uma média de hectares aqui no Rio Grande do Sul, que é de 18 hectares, seria como uma espécie de latifúndio para os camponeses chineses. Então, essas coisas é que nós temos que nos questionar e estudar e entender como esses agricultores conseguem viabilizar-se, ter segurança alimentar com áreas tão pequenas e aparentemente com instrumentos, com bases tecnológicas tão rudimentares como a gente pode ver aqui nessas fotos. Bom, para concluir, eu quero deixar 4 pontos para reflexão, para a nossa discussão. A primeira delas é dizer o seguinte: nós não estamos construindo no deserto. Já existem iniciativas institucionais, a nossa Redintra, a reitoria, outros professores que eu nem conhecia, que já também trabalham. Então acho que o primeiro passo é a gente ver o que nós já estamos fazendo aqui na URGS, ou no Rio Grande do Sul, ou no Brasil, e efetivamente eu concordaria com o professor Ari, estabelecer um programa efetivo. Nós temos iniciativas individuais, o que nós não temos é um programa de cooperação. Nós não temos, e aí eu vou para o segundo ponto, aliás, para o meu terceiro ponto aqui, que é que nós precisamos desenvolver um portfólio específico, porque não dá para ser bom em tudo. Não é possível atirar para todos os lados. Então eu acho que a URGS tem que escolher certas áreas estratégicas, onde temos interesse, onde temos, que são estratégicas para o nosso Estado. Na minha opinião, a agricultura e a segurança alimentar é estratégica pelas razões que eu já mencionei, outras áreas certamente também o serão. E nesse sentido eu acho que nós já demos passos consistentes, professor, no sentido de estabelecer aqui esse Instituto Confúcio, que é uma iniciativa que é muito bem vista. Todas as vezes que a gente recebe missões chinesas e nós nos encontramos geralmente lá, professor, ela é muito bem vista porque mostra uma boa vontade da nossa universidade, mostra uma predisposição para as universidades chinesas de que nós não queremos apenas estabelecer cooperações que é assinar acordos pro forma. Porque a maior parte dessas cooperações são coisas que são feitas para inglês ver. Ou efetivamente nós temos pessoas que se envolvem, alunos, pesquisadores, ou essas coisas ficam para bonito, ficam para colocar numa página eletrônica e para dizer que existe e na prática não funciona. Então, nesse sentido, eu quero terminar com 2 desafios. O primeiro deles é o que eu chamo de um desafio institucional, ou do ambiente institucional. O Brasil não tem ambiente institucional favorável à cooperação acadêmica com o estrangeiro, de modo geral, e menos ainda com a China. Digo isso pelo seguinte: quantos cursos nós temos aqui que alunos estrangeiros podem fazer que são ministrados em língua inglesa? Não temos. A professora Liane Hensch, que acabou de sair da Secretaria de Relações Internacionais, uma das coisas que ela estava tentando implementar é que a URGS tivesse pelo menos um curso sobre história do Brasil, história agrária, alguns cursos gerais e que fossem ministrados em inglês para estudantes estrangeiros. Nós não temos isso. A URGS é uma das melhores universidades do Brasil. Se nós não temos, imaginem os outros. Segundo, as barreiras institucionais na CAPES e no CNPq e a incompreensão da maior parte do staff dos pesquisadores, dos que trabalham lá para receber pesquisadores estrangeiros é um verdadeiro cipoal. Está aqui o professor Peter de Vries, que é holandês, e eu tive a infelicidade de convidá-lo para ser professor visitante, e a CAPES exige dele que ele tenha CPF, conta corrente no Banco do Brasil e tenha o currículo Lattes dele. Ele é estrangeiro, ele é holandês, ele não vem para o Brasil para tirar uma vaga de alguém aqui, nem para ter um CPF, e menos ainda quer uma conta no Banco do Brasil. Então, eu passei 2 semanas num verdadeiro inferno
incomodando ele e a embaixada brasileira em Roterdã para conseguirmos os documentos que permitissem ele vir para cá. Ele compreende. Agora, imaginem com os chineses. Como vamos explicar ter CPF, conta no Banco do Brasil e fazer o currículo Lattes para os chineses? Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós não podemos trabalhar com o ambiente institucional com esse tipo de barreiras. E finalmente, aí mesmo termino, professor, nós precisamos animar os jovens. Animar aqui nossos alunos de graduação, animar pessoas que, como o que antecedeu antes, que foi para lá, que fez investimento pessoal, né, que tem as suas preferências, mas a partir daí que nós vamos formar de fato um corpo acadêmico, um corpo de pesquisadores, que oxalá daqui a 20 anos possamos ter de fato um grupo de pesquisa e a cooperação com a China funcionando a pleno no nosso país. Era isso, muito obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Colocaria então à disposição o microfone para ver quais perguntas. É interessante que cada um se identificasse ao mesmo tempo e com isso a gente saberia que área possui. Boa tarde, meu nome é Adriano, sou da graduação da História. A gente vem acompanhando ao longo do tempo o crescimento da China em âmbitos mundiais, com relação ao mercado, expansão, tudo. Mas aqui, a forma que me foi passado anos atrás, no meu estudo, assim, foi que o problema da situação profissional das pessoas na China, o subemprego, a sobrecarga, no caso, as más condições de trabalho. Então, minha dúvida é mais em cima disso, com relação à situação atual do emprego na China, né? Aquele emprego ainda te via como algo que abusava demais do trabalhador, assim. Minha dúvida é com relação a isso, né? É fato, mas em parte, os maiores problemas que eu evidenciei, que eu conversei com cientistas sociais de lá, se encontram justamente na falta de direitos ou no acesso de reconhecimento de direitos a essa população migrante, essa população flutuante, melhor dizendo, esses entre 250 e 300 milhões de habitantes, porque seria impossível que o governo reconhecesse direitos de estabelecer, que essas pessoas pudessem se estabelecer nas grandes cidades, que isso causaria uma enorme atração dessa população para as cidades hoje que já são superpovoadas, Shanghai, Beijing, Xi'an e todas as outras, né? Então isso é impossível, porque aí teria outros problemas, outras pressões, água, habitação, né, crescimento dos preços. E isso comprometeria essa política que vem sendo elaborada. Agora, isso faz com que esses trabalhadores, e a gente presenciou muito disso, vivam em condições de trabalho bastante precárias, particularmente no setor da construção civil.